Olá, queridos. Na aula de hoje nós vamos estudar pesquisas, tá? Pesquisas full text, tá ok? Esse tipo de pesquisa aqui, pessoal, ele é um tipo de pesquisa onde você, né, vai utilizá-la quando se tratar de pesquisas que devem ser realizadas em textos longos, né? Quando você coloca lá no algum texto longo, né, no MySQL Workbench. Então, você pode definir lá uma coluna, né, do tipo text ou do tipo long text, e você vai colocar lá uma quantidade bem maior de texto, né? Então, as pesquisas full text, elas são mais adequadas para esse tipo de situação, se comparadas, né, com uma busca utilizando o operador like aqui, tá bom? Então, esse tipo de pesquisa aqui, ó, ela é realizada utilizando nos termos da consulta o texto que foi digitado pelo usuário, tá? É como se fosse muito similar a aquelas pesquisas que a gente costuma realizar lá no Google, né? Você digita uma palavra-chave lá no Google, dá um enter e o Google sai fazendo uma pesquisa, né, nos conteúdos dos sites pela internet, procurando o termo que você digitou lá na pesquisa, tá? Então, quando se tratar, né, de realizar pesquisas de texto mais complexas, indica-se, né, que você deve utilizar essa estratégia, tá ok? Com relação aqui ao operador like, né, você pode utilizar o operador like em pesquisas de texto, tá bom? Você também pode fazer essas pesquisas, mas a tendência, certo? A tendência é que em grandes quantidades de texto ou em muitas combinações, né, nos filtros de pesquisa, nos termos da pesquisa, pode ser que haja mais lentidão, né, se comparado com o full text, tá ok? O operador like, pessoal, em muitas situações ele não utiliza índices, tá? Diferente do full text search, que ele possui índice próprio, e isso, né, facilita uma pesquisa mais rápida, tá? A utilização de índices, tá bom? E com o full text nós podemos realizar as mesmas comparações que são feitas também utilizando o like, tá? E com um desempenho um pouco melhor, tá bom? Então eu separei aqui uma pequena imagem, tá? Para mostrar aqui para vocês né, a arquitetura interna aí do full text. Esse daqui, ó, é o documento que se pretende pesquisar, aonde os textos estão armazenados, certo? Eu quero fazer uma pesquisa neste documento aqui. E aqui eu vou digitar as palavras-chave, né, que eu desejo procurar lá naquele documento, certo? Então eu vou digitar as palavras-chave, né? O que vai acontecer, né, por debaixo dos panos, né? O documento ele vai ser dividido, né, em grupos de palavras, em tokens, né, em uma lista, né, de palavras separadas, né, e para cada situação, para cada grupo de palavras aqui que for criada, né, e criarão-se índices, tá? E esses índices que serão utilizados na pesquisa full text, tá ok? Então, para pesquisas de texto longo que envolvem muitas palavras ou filtros mais complexos, né, você deve utilizar aí um full text, tá ok? Vamos aqui falar um pouco sobre os elementos, tá, da pesquisa full text, né? O que nós temos aí nos elementos dessa instrução SQL, né? Nós temos os índices, tá? Que eles são definidos na criação da tabela, tá bom? Nós temos aqui o operador match, tá? Que em uma consulta este operador ele vai definir em quais colunas a busca será realizada. Então eu vou colocar no match as colunas aonde está o texto que deve ser pesquisado.
E nós temos aqui o operador against aqui, que é o operador responsável pela busca, recebendo os termos a serem localizados pela consulta. Então, aquelas palavras, aqueles termos chaves que serão utilizados para pesquisar dentro do texto vão ser colocados aqui no against, tá ok? Pessoal, através dessas pesquisas, tá? Assim, é possível você procurar vários termos de uma vez só, né, em colunas de texto, tá? Termos maiores, né, tá bom? Então, vamos fazer uma demonstração que eu acho que fica muito melhor, né? Eu já fiz aqui, eu já criei aqui, por exemplo, vários inserts aqui, certo? Com uma quantidade de texto aqui mais relevante aqui para o nosso, né, o nosso teste prático, tá? Então nós temos aqui, ó, esses inserts aqui, tá certo? E aqui, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 inserts aqui. Vamos dar uma olhada aqui, eu tenho uma tabela de filmes aqui, deixa eu apagar essa tabela aqui. Tá, ok, apagou. Vamos fazer a criação aqui dessa tabela, né? Então vamos, porque eu quero mostrar para vocês aqui a criação dos índices full text, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o create, né? Vamos colocar aqui um create table, né? Vamos criar aqui uma tabela. E o nome dessa tabela aqui será de filmes, né? E aí nessa tabela de filmes aqui, nós vamos definir agora aqui nela qual é o motor, né, dessa tabela, ou seja, que tipo, né, de tabela é essa daqui. Nós sabemos aí que no MySQL nós temos vários engines aqui que definem, né, os tipos de tabela. Então nós vamos usar aqui o InnoDB, que é o mais comum, tá? É o mais utilizado, né? E ele já tem suporte ao full text desde a versão 5.5, tá ok? E o char7 aqui vai ser o TF8, tá? Então vamos aqui às colunas, né, da nossa tabela. Então eu tenho uma coluna ID, ela vai ser inteira, não pode ser nula, tá? Ela é auto-incrementável, ele vai ser o ID da minha coluna, né? E ele vai ser a chave primária, tá? Primary key. Então, nós temos aqui a nossa chave primária. Nós temos agora o título, né? Esse título ele será aqui um varchar, tá? De tamanho 100. Né? Esse título ele pode ser uma chave alternativa também, né? Ele pode servir de chave alternativa. Nós escolhemos aqui o ID, mas esse daqui também pode ser uma chave estrangeira, os títulos, tá? No nosso caso. E aqui nós vamos ter aqui a resenha, né? Aonde vai ficar armazenado, né, o longo texto, tá? Que vai ser essa resenha, que tá essa quantidade de texto bem maior aqui. Então ela vai ser do tipo long text. E aí nós vamos colocar aqui uma hora, né? Essa hora vai ser, né, do tipo timestamp. Esse timestamp aqui ele vai ser não pode ser nulo. E o valor default dele vai ser o tempo atual, certo? Agora vamos criar aqui, né, o full text key, tá? Que é a chave do full text, né? Então, o full text ele vai ser habilitado em qual coluna? Ele vai ser habilitado na coluna resenha, tá? Então, eu quero aplicar um full text aí na coluna de resenha, ok? Tranquilos, então vamos aqui fazer a criação aqui desta coluna, né? Ok, ele criou a coluna e ele deu um avisozinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse aviso. Ele está dizendo, né, que esse UTF-8, esse char7 aí, ele
atualmente ele é um apelido, né, para o UTF-8MB3, mas, né, esse apelido numa futura versão, né, numa futura lançamento aí, né, considerar usar o TF8MB4, tá? Beleza, né, sem problema. Então isso aqui não vai fazer diferença aqui para o nosso estudo, tá bom? Então vamos fazer aqui os nossos inserts, né? Vou selecionar aqui todos os meus as minhas 5 inserções, né? Ok, né? E vamos, né? Ok, fazer a inserção. Então ele fez aí a inserção, né? Dos valores, tá ok? Feito isso, eu quero fazer aqui, né? Começar a fazer aqui as nossas pesquisas, né? Vamos começar aqui a fazer algumas pesquisas. Então, seguinte, né? Eu quero falar um pouquinho aqui, ó, do Natural Language Mode, tá? Então, o que é isso daí? Natural Language Mode, tá? Eu escrevi aí um texto, tá bom? E aí, o que ele está dizendo? Ó, por padrão, uma busca full text utiliza este modo. O MySQL ele espera receber uma consulta com a função math, né? Match, aonde será informada a coluna que contém o índice full text e também qual é o termo para ser buscado. Este que é passado como parâmetro na função against, que também recebe o tipo de busca a ser executado. Nesse caso, em Natural Language Mode, por padrão, a busca será realizada não fazendo distinção entre maiúsculas e minúsculas, tá? Então esse aqui, o Natural Language Mode aqui é o modo padrão de você utilizar aí, né? A busca full text, né? Então vamos fazer aqui o nosso primeiro select. Então eu quero colocar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui um select, né? Nesse select aqui eu quero contar quantidades. Então eu quero contar a quantidade de IDs que será retornado, tá? E nós vamos dizer aqui que nós queremos aqui o filmes com Tom Hanks, tá? Eu vou buscar a tabela de filmes, né? Quando, né, eu encontrar aqui, quando eu encontrar o valor na coluna resenha, certo? E quais são os termos da minha pesquisa? Os termos da minha pesquisa são, né? Eu quero pesquisar no modo em Natural Language Mode e eu quero pesquisar pelo termo Tom Hanks. Ok, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma pesquisa, né? Então nós temos aqui essa primeira pesquisa foi feita, né? E nós temos uma duração aqui de 0,0057 segundos, né? Então esse aí foi o tempo da pesquisa. Vamos fazer essa mesma pesquisa, só que agora eu quero usar, né, o operador like, né? Então nós vamos colocar aqui o count id novamente. Deixa eu copiar isso aqui, que ele fica um pouco mais rápido aqui. Então vamos colocar e aqui nós vamos dizer o seguinte: where resenha like, e aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui, eu quero antes desconsiderar todos os valores e depois também nós não precisamos considerar nenhum valor depois disso. Então eu quero fazer essa pesquisa aí. Executando, né, nós temos aqui até um tempo um pouco menor, né? Nesse caso aqui o like ele, né, performou um pouco melhor,
né? Vamos pesquisar novamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ele já, né? Ele já foi agora bem mais rápido, né? O número agora tá mais longe do 1. Vamos dar uma olhada aqui agora nessa próxima, fazer essa pesquisa novamente aqui. Né? Ó, observa aqui que eu já tenho um pouquinho, né, de velocidade um pouquinho mais rápido aqui já a pesquisa, né? E o like ele já demorou um pouquinho mais, demorou ali, né, um dígitozinho a mais, tá bom? Então, o meu exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Ele não é um exemplo tão complexo, né? Mas a minha intenção aqui é fazer a demonstração, tá? Do full text e de demonstrar que ele tem uma performance um pouco melhor, né? Do que utilizando o like, tá ok? Vamos fazer mais algumas pesquisas, né? Então, deixa eu fechar aqui, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, agora nós queremos fazer uma pesquisa com outro ator. Vamos colocar aqui a atriz Cate Blanchett. Então nós temos aí a atriz Cate Blanchett. Essa atriz aqui nós vamos mudar aqui, porque aqui agora vai ser, não mais vai ser Tom Hanks, mas será Cate Blanchett. E aqui também do mesmo jeito, né? Vamos colocar aqui e aqui, né? É Cate Blanchett. Então vamos fazer aqui essa primeira pesquisa para ver qual é, né, o resultado, tá? Então nós temos aqui, né, o primeiro resultado, né? Ela encontrou um filme, tem um filme com a Cate Blanchett e nós temos aqui essa duração aqui. Vamos dar uma olhada aqui na próxima pesquisa, né? Então observa aqui, ó, que esse valor aqui foi um pouco bem, na verdade ele foi um erro, né? Create tables, na verdade ele já tá tentando criar. Não, eu quero fazer essa pesquisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ok, né? A pesquisa aqui ela foi um pouco melhor, né? Vamos pesquisar novamente para ver se o resultado se repete. Então aqui nós temos 0,0043, né? E agora a próxima pesquisa aqui. Observe isso aqui, ó, que, né, na segunda pesquisa, né, que é feita, a full text, né, a pesquisa full text, ela já vai performar mais, tá bom? Então, ó, tem um valor aqui de duração menor do que o valor de baixo, tá, beleza? Vamos fazer mais pesquisas, né? Vamos brincar um pouco mais aqui. Eu quero falar aqui agora, né? Quero fazer aqui umas pesquisas que eu quero descobrir quais são os filmes com a Cate, né? Então nós vamos pegar aqui e aí nós vamos dizer o seguinte, aqui nós vamos copiar e colar embaixo, né? Mas agora eu não quero contar apenas, eu quero saber quais são os filmes, né? Então eu vou colocar aqui o título do filme. Então nós temos aí título. E aqui também nós vamos, né, pesquisar e o título, tá? Então vamos ver aqui qual é o filme, né? Nós vamos fazer a pesquisa aqui. Então nós temos aí o Thor Ragnarok, né, que foi encontrado. Vamos fazer aqui a pesquisa com o like, né? Então, né, observa aqui que o like ele teve um valor bem maior, né? Porque esse número 0,0095 ele tá mais próximo do 1 do que o número de cima, né? Então você observa aqui que existe, né, uma diferença bem maior agora aqui na pesquisa, né? Vamos dar uma, deixa eu só confirmar aqui, tá? Isso mesmo, né? Então existe aí, né, essa diferença aí de performance, tá bom?
Uma outra maneira aqui de você fazer pesquisas, né, com o full text é você, né, você pode pesquisar a relevância daquela palavra para a pesquisa, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Nós vamos colocar aqui ID, título, que já está aí. Quero que ele me retorne o ID, quero que ele me retorne o título. E eu quero que ele me retorne aqui um format, né? Eu quero formatar a pesquisa aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós queremos um match. Eu quero que ele vá lá na resenha. Deixa eu copiar. Deixa eu copiar aqui. Ok. Aqui do formato que nós vamos colocar um 2, né, para me formatar um número. E aqui ele fechou aqui, fechou lá o format, né? Ok. Aqui nós vamos pesquisar como relevância, né? Eu quero que a palavra que apareça lá seja a relevância do termo na pesquisa, né? E aqui vai ficar do mesmo jeito, né? Então, vamos procurar aqui onde é que ele está errando. Eu tenho dois matches aqui, né? Tem errado aqui. Aí, beleza. Então, vamos lá. Vamos pesquisar aqui a relevância desse termo, né? Nós temos aí uma relevância de 0,98, tá? É uma relevância pequena, né? Para o texto, tá? Então, agora eu quero mostrar para vocês aqui o modo de uso que é o Boolean Mode, tá? Então, esse tipo de busca, pessoal, né, utilizando o modo booleano, ela é útil para realizar pesquisas por frases, termos que podem ou não estarem na mesma ordem, tá? E a sintaxe ela é parecida com o modelo que nós vimos anteriormente aqui. Por isso é que eu vou pegar aqui então, copiar e colar aqui, e nós vamos fazer aqui mais 3 pesquisas, né? Então nós vamos selecionar aqui as seguintes palavras, né? Nós não queremos aqui, eu quero selecionar o filme, né? Eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar assim, título, tá? E aqui é o seguinte, ó, eu quero pesquisar 2 palavras no texto, tá? Eu quero pesquisar a palavra humor, quero em caixa baixa, humor, e eu quero pesquisar aqui modernidade. E nós vamos mudar o modo aqui. Agora aqui não vai ser natural language, agora aqui vai ser boolean, tá? Boolean mode. E aí nós temos aí o nosso select, né? Então vamos ver aqui o resultado dessa pesquisa. Então nós temos aí, né, os filmes o Thor Ragnarok e o Ex Machina, né, Inteligência Artificial. Então nós temos aí esses 2 filmes aí que possuem esses termos presentes aí na sua resenha, tá bom? Então esses 2 termos estão presentes na resenha deste filme aí. Agora, tá? Nós vamos fazer aqui uma pesquisa pelo termo inteligência e não pesquisar pelo termo metamorfose. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero pesquisar pelo termo inteligência
E eu não quero pesquisar pelo termo metamorfose. Metamorfose. Feito isso aqui, vamos fazer agora aqui a nossa pesquisa, né? Então, nós temos aí, né? Nós não encontramos nenhum filme de acordo com esses termos aqui, ok? E vamos fazer uma última pesquisa agora, né? Nós vamos pesquisar agora pelo termo psicopata e homem, tá? Então, na resenha, né? Tem que existir aqui o psicopata. E nós queremos também pesquisar aqui por homem. Então, pesquisando aqui, nós temos aí um filme, né? O Homem de Aço. Esse filme, né? Possui esses dois termos lá na sua resenha. Tranquilos? Então, pessoal, conclusões aqui, tá? O mecanismo de busca full text search é uma poderosa ferramenta na busca de textos. Possui índices próprios, garantindo bom desempenho, e em pesquisas complexas é mais indicado que o operador like. Legal? Então é isso aí, tá? Na aula de hoje. Te vejo até na próxima aula.